A pandemia de Covid-19 provocou uma corrida entre cientistas para desenvolver uma vacina contra a doença. A substância ainda nem está disponível, mas a possibilidade da vacinação ser obrigatória já toma conta do Brasil. A grande polêmica está lançada. Há 116 anos, justamente no mesmo período, outubro e novembro, nós tivemos uma discussão parecida, que culminou numa grande revolta, a revolta da vacina. Negacionismo, vacinação obrigatória, falta de esclarecimento por parte do governo, crise econômica. Enfim, vários fatores levaram a esta revolta. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Vamos viajar na história? Vem comigo nessa. Mas você acha que é sério assim essa varíola? Já são alguns milhares de mortos. Mas não são pessoas do nosso meio. Essas doenças só se espalham onde não há higiene, asseio. Ai, mas nós estamos cercadas de pessoas assim. As pessoas com quem cruzamos nas ruas, nossos empregados. Pode acontecer. Mas esse moço, o doutor Oswaldo Cruz, está cuidando disso. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de história. Hoje vamos falar sobre a revolta da vacina, tema recorrente nos vestibulares, no Enem, e provavelmente pode até ser tema de alguma redação de algum grande vestibular. Então fiquem atentos ao nosso bate-papo sobre este momento da história do Brasil, né? Podemos fazer uma relação do passado com o presente. Em 1904, então, tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Mas, para entendermos a revolta da vacina, é importante nós conhecermos outros aspectos econômicos, aspectos de exclusão social recorrentes no início do Brasil República. 1904, o Rio de Janeiro tinha cerca de 700 mil habitantes. E esses moradores moravam na região central do Rio de Janeiro, na região portuária. Eram casebres, eram casas populares, cortiços, sem nenhuma infraestrutura de saneamento, enfim, esgoto a céu aberto, muitas e muitas doenças se proliferaram, muitas epidemias pela cidade. Presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, o presidente nesse momento do Brasil. Lembrando que o Rodrigues Alves foi o terceiro presidente da oligarquia do Brasil, da República Oligárquica, da política café com leite, cafeicultores no poder principalmente, política café com leite, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro comandando o Brasil a partir do café, da força do café, principalmente em São Paulo. Importante já ficar atento em relação a esta questão. A República, nós tivemos os dois primeiros presidentes militares, Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Marechal Floriano Peixoto. A partir dos presidentes civis, eleição direta, o voto aberto, todo aquele contexto que também a mulher não tinha direito ao voto, o voto de cabresto, né, das oligarquias. Nós tivemos o Prudente de Moraes, o primeiro presidente, o Campos Salles, o segundo, e o terceiro, o Rodrigues Alves. Muito bem, o Brasil está caminhando para uma expansão econômica que vem desde o Campos Salles. Nós estamos, nesse período, vivenciando uma crise econômica também. E o Rodrigues Alves, ele empossa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Lembrando, Rio de Janeiro, o Distrito Federal, capital do Brasil. Então lá nós tínhamos o governador, tínhamos o prefeito e tínhamos o
presidente da República. O Rodrigues Alves empossa o engenheiro Pereira Passos. E o Pereira Passos, juntamente com o Rodrigues Alves, vão ter uma política de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Belle Époque, né? O que era chique, era francês, era europeu. Então eles queriam dar uma nova visão, até internacional, para a capital do Brasil, remodelando o porto. Nós tínhamos o Porto de Santos, que era o principal, ainda continua sendo o principal porto, inclusive hoje, da América Latina, o grande exportador de café, só que o Porto do Rio de Janeiro, eles queriam remodelar e criar armazéns e também modificar toda a parte do centro velho do Rio de Janeiro. Lembrando que essa população que eu falei para vocês estava localizada mais no centro do Rio de Janeiro. Aí começa uma política bota abaixo pelo Pereira Passos com apoio do Rodrigues Alves. O que seria esse bota abaixo? Justamente expulsar a população pobre do centro do Rio de Janeiro. Várias e várias casas foram demolidas, casebres, cortiços, para dar espaço justamente a esta nova cidade, né? A Paris dos trópicos. Nós temos, inclusive, a criação a construção, né, da avenida, uma das principais até hoje no Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco. Então, essa modernização do Rio de Janeiro também vai acarretar outros fatores, como o custo de vida ficará mais alto, esses pobres que foram expulsos ali do centro, foram desalojados. Para onde que eles foram, professor? Eles foram para o Morro da Favela. Favela é o nome de uma árvore, de uma planta, né? Depois eu até gravar um vídeo sobre o surgimento da favela. Tinha o Morro da Favela e essa população mais pobre já tínhamos barracos, né, nesse morro. Essa população mais pobre foi para o Morro da Favela, que era o Morro da Providência, ali na área central, e dali depois esse nome favela acabou tomando conta de toda a periferia dos morros cariocas. Depois eu vou até gravar um vídeo falando justamente sobre a origem da favela. Favela é uma árvore, tem uma ligação com soldados que foram combater Canudos e depois o professor vai explicar para vocês, ok? Continuando em relação a esta política de urbanização de um novo Rio de Janeiro, de um novo Brasil, é empossado como diretor justamente da saúde. Quando a gente fala assim, questão de diretor geral da saúde pública, nós estamos falando de uma espécie de ministro da saúde, para vocês entenderem. O grande Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz já tinha uma experiência, estudou em Paris, né? Um médico sanitarista muito, mas muito respeitado. E o Oswaldo Cruz, o que acontece? Ele vai ter a responsabilidade de acabar com as doenças, com as epidemias no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era, assim como várias cidades do Brasil, tínhamos várias epidemias, várias doenças tomando conta. Mas três que eu vou destacar para vocês, as três principais, para chegar na questão da vacina. Lembrando que a revolta da vacina é um estopim diante de tantos fatores que eu estou relatando para vocês. A primeira epidemia, a da febre amarela. A febre amarela que é transmitida pelo mosquitinho que nós conhecemos, o Aedes aegypti, o horrível do Egito, né, o odioso do Egito, o significado da palavra, que transmite a dengue também. O que acontece? O Oswaldo Cruz ele vai criar brigadas de combate ao mosquito, só que essas brigadas vão invadir casas, né? Aí teremos até a demolição de algumas casas, então tudo bem autoritário, né? Então aí já começa uma revolta da população em relação também a esta medida enérgica do governo. Logo em seguida, ele vai criar também um programa para eliminar o que? A febre bubônica. Desculpem, a peste bubônica. A peste bubônica que é a peste negra, lá do final da Idade Média, que é transmitida pela pulga que pica o rato, pica a pessoa. O que acontece?
a pessoa acaba adquirindo a peste bubônica. Deixa eu tomar uma água aqui. Muito bem, a peste bubônica, pessoal. Qual vai ser a providência tomada pelo Oswaldo Cruz? O governo federal ele vai pagar para quem capturar o rato, matar o rato e levar o rato até os postos determinados pelo governo federal e pelo governo municipal. Ou seja, haverá uma corrida, uma captura de ratos. Então a população mais pobre sairá à procura de ratos, conforme a quantidade de ratos, até que dava uma grana boa. Mas vamos pensar já no jeitinho brasileiro, a questão dos mais espertos, entre aspas. O governo irá descobrir o seguinte: cerca de três moradores, eles vendiam uma quantidade muito alta de ratos para o governo. Aí eles foram investigar o porquê, aí descobriram que esses moradores estavam o quê? Estavam criando ratos para vender para o governo. Então, lá no quartinho tinha uma quantidade enorme de filhotes, de ratazanas, de ratos, e esses ratos eram vendidos para o governo. Eles foram presos, né? Rato, rato, da revista O Avança, orator Alfredo Silva, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Sou um grande ratazana, faço um negócio de rato, sustento um mano e uma mana, preciso de 4 gatos, mas o que me faz afligir, agora o que mais me dói, é de não poder impingir mais ratos de Niterói. Pois assim mesmo, ando cavando, sempre com espalhafato, por estas ruas, vou comprando rato. Muito bem, depois dessa questão dos ratos, da peste bubônica, da caça aos ratos, né, e indenização, o governo comprando os ratos, nós tivemos a questão principal que levou à revolta da vacina, por isso tem esse nome, que foi a vacina contra a varíola. O diretor de saúde, Oswaldo Cruz, ele aconselha, ele determina que a população fosse vacinada contra a varíola, uma vacina recente, inclusive uma vacina a partir do boi. Então, várias fake news vão se espalhar pela cidade do Rio de Janeiro, falando até que as pessoas poderiam ter aspectos depois bovinos. A outra, em relação ao machismo, é um país muito patriarcal até os dias atuais, né? O boato justamente de que a vacina seria aplicada nas partes íntimas das mulheres, ou seja, no braço, seria justamente seria um absurdo, né? Invadir a minha casa para aplicar essa vacina na minha mulher, nas partes íntimas. Aí você junta com todos esses problemas sociais, crise econômica, né, uma população excluída, uma população que está vivenciando os primeiros anos também pós, né, abolição da escravidão. Ou seja, são vários motivos e nós teremos o estopim desta revolta da vacina, que é justamente quando o Oswaldo Cruz propõe e é aprovado em 31 de outubro de 1904, é aprovada a obrigatoriedade da vacinação. No dia 9 de novembro, o jornal A Notícia, do Rio de Janeiro, publica esta lei, né, falando sobre essa lei. A população, no dia 10 de novembro, já toma as ruas do Rio de Janeiro, já vira típico de uma guerra civil. Os dias mais tensos são os dias 14 e 15 de novembro, justamente o dia que é comemorada a proclamação da República. Olha só, né? Que coincidência ou não. A população toma as ruas com o apoio justamente da oposição, que queria derrubar o Rodrigues Alves,
também de alguns intelectuais, da imprensa, alguns intelectuais, eu falo até do Rui Barbosa, do Olavo Bilac, enfim, que achavam um absurdo essa questão da obrigatoriedade da vacinação contra a, a varíola. Então, nós temos vários aspectos sociais aí importantes em relação a este estopim que acabou tomando as ruas do Rio de Janeiro. E é importante também, as imagens que vocês estão verificando aí, que eu estou mostrando durante a minha fala, a questão de bondes tombados, né? Parece que toda essa loucura urbana é algo recente do Brasil. Não, nós tivemos muitas e muitas revoltas no Brasil Colônia, no Brasil Império e também no Brasil República. Inclusive teremos alguns vídeos sobre essas principais revoltas. Para encerrar essa nossa aula, esse nosso bate-papo sobre a revolta da vacina, eu vou ler para vocês um trecho, né, de um artigo escrito pelo Lima Barreto, que vivenciou tudo isso, o grande escritor, grande jornalista Lima Barreto, que vivenciou toda essa questão da revolta da vacina. Eis a narrativa que se fez no sítio de 1904. A polícia arrepanhava à torto e à direito pessoas que encontrava na rua, recolhia-as às delegacias, depois juntavam na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiedadamente. Eis o que foi o terror do Alves. O do Floriano foi vermelho, o do Prudente, branco, e o do Alves incolor, ou antes de tronco e bacalhau. Muito bem, o Lima Barreto, que era um crítico, né? Ele cita aí vários governantes da República Velha desde o seu início, e no final ele fala tronco e bacalhau, uma crítica ao Alves, ao presidente Rodrigues Alves, tronco e bacalhau. Tronco onde os escravos eram amarrados, né, eram colocados, e o bacalhau, o chicote. E ele faz aí uma relação com a população do Rio de Janeiro, que ele está presenciando aí diante da revolta da vacina. É importante salientar para vocês que depois dessa revolta, né, com todos esses fatos, a obrigatoriedade ela deixou de existir, né? A lei ela foi anulada, a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Ok? E só um detalhe antes de encerrar a aula, né? E alguns relatos. Quando nós tivemos a inauguração, né, de obras, segundo alguns relatos históricos, de obras no Rio de Janeiro, da Avenida, Rio Branco, etc., muitos desses moradores que foram expulsos voltaram para aplaudir os governantes. Ok? Esse foi o nosso bate-papo, mais uma aula de história, mais um bate-papo, né, sobre a nossa história, né? História, estudar o passado para compreender o presente. Abraços fraternos, até o nosso próximo vídeo.